galerinha do sexto e do sétimo ano, tudo bem com vocês? Iniciamos mais uma semana dos nossos estudos. E aí, como está a animação? Eu espero que esteja muito boa. Hoje nós teremos a sala de leitura com a coordenadora Catiúce. Também teremos aula de matemática com o professor Fabrício, que falará sobre estatística. E aula comigo sobre ciências, onde a gente vai estudar um pouquinho mais sobre como o cérebro trabalha nessa quarentena e o poder da rotina. Então, não vamos perder tempo. Vamos aos nossos estudos? Até mais, pessoal! Olá, alunos do sexto e sétimo anos, tudo bem com vocês? Nós preparamos hoje uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Esse escritor nasceu em 1936, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Filho do escritor Érico Veríssimo, em 1981, ele lançou na Feira do Livro de Porto Alegre o livro de crônicas O Analista de Bagé, que se esgotou em 2 dias. A palavra crônica vem do grego, cronos, e o gênero de fato possui uma ligação direta com o tempo presente, pois tem por base fatos simples do cotidiano expostos em linguagem literária. Os textos se caracterizam por serem narrativas curtas, com tempo, espaço e personagens reduzidos e com predominância da linguagem coloquial. Hoje leremos uma crônica humorística, garantindo uma leitura envolvente e a reflexão acerca de várias questões. Vamos lá? O nome da crônica é A Espada. Uma família de classe média alta. Pai, mulher, um filho de 7 anos. É noite do dia em que o filho fez 7 anos. A mãe recolhe os detritos da festa. O pai ajuda o filho a guardar os presentes que ganhou dos amigos. Nota que o filho está quieto, sério, mas pensa, é o cansaço. Afinal, ele passou o dia correndo de um lado para o outro, comendo cachorro-quente e sorvete, brincando com os convidados por dentro e por fora da casa. Tem que estar cansado. Quanto presente, hein, filho? É. E esta espada? Mas que beleza! Esta eu não tinha visto. Pai, e como pesa? Parece uma espada de verdade. É de metal mesmo. Quem foi que te deu? Era sobre isso que eu queria falar com você. O pai estranha a seriedade do filho, nunca o viu assim. Nunca viu nenhum garoto de 7 anos sério assim, solene assim, coisa estranha. O filho tira a espada da mão do pai, diz: Pai, eu sou o Thunder Boy. Thunder Boy? Garoto trovão. Muito bem, meu filho, agora vamos para casa. Espere, esta espada estava escrito. Eu a receberia quando fizesse 7 anos. O pai se controla para não rir. Pelo menos a leitura de história em quadrinhos está ajudando a gramática do guri. Eu a receberia. O guri continua. Hoje ela veio. É um sinal. Devo assumir meu destino. A espada passa um novo Thunder Boy a cada geração. Tem sido assim desde que ela caiu do céu, no vale sagrado de Ben-Tael há 7.000 anos, e foi empunhada por Ramil, o primeiro garoto trovão. O pai está impressionado. Não reconhece a voz do filho e a gravidade do seu olhar. Está decidido, vai cortar as histórias em quadrinhos por uns tempos. Certo, filho, mas agora vamos. Vou ter que sair de casa. Quero que você explique à mamãe. Vai ser duro para ela. Conto com você para apoiá-la. Diga que estava escrito, era o meu destino. Nós nunca mais vamos ver você? Pergunta o pai, resolvendo entrar no jogo do filho enquanto encaminha sutilmente para a cama. Claro que sim. A espada do Thunder Boy está a serviço do bem e da justiça. Enquanto vocês forem pessoas boas e justas, poderão contar com a minha ajuda. Ainda bem, disse o pai. E não disse mais nada, porque vê o filho dirigir-se para a janela do seu quarto e erguer a espada como uma cruz e gritar para os céus, Ramil! E houve um trovão que faz estremecer a casa, e vê a espada iluminar-se e ficar azul. E o seu filho também.
O pai encontra a mulher na sala. Ela diz: viu só uma trovoada? Vai entender esse tempo. Quem foi que deu a espada a ele? Não foi você? Pensei que tivesse sido você. Tenho uma coisa para te contar. O que é? Senta primeiro. Olá, pessoal do 6º e 7º anos, tudo bem com vocês? Sou Cecília e estou de volta aqui para falar de um assunto bem interessante hoje. Vamos falar de ciências? Hoje falaremos um pouco sobre o cérebro na quarentena e qual o poder da rotina nessa época que estamos vivendo. Então, peguem o material de vocês. Lá na página 23 até a 25, na atividade 8, nós temos sobre esse assunto. Então, vamos ao que interessa? Só se for agora. A atividade 8 traz para vocês essa tirinha. Eu vou ler o que está escrito. O cérebro diz: muito cuidado com o bichinho da procrastinação. Tá? Quando você menos espera, ele aparece e... sua vez! Ganhei! Mais uma? Bora entrar na internet. Mas o que significa procrastinar? Procrastinar significa adiar. Mas você tem um compromisso, uma responsabilidade e você deixa para depois. Mas será que isso é bom? Já conheço um ditado antigo que dizia: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vocês sabiam que a procrastinação vira um hábito? E muitas vezes é motivada pela preguiça, pela falta de vontade ou até mesmo por situações onde a pessoa tem uma baixa autoestima ou tem comportamentos autodestrutivos. Nós precisamos mudar isso, sair da zona de conforto. Afinal, nós precisamos realizar as atividades de uma melhor forma e o quanto antes para depois ficarmos tranquilos. Nós temos uma região no nosso cérebro chamada de córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, pelo foco e também de triar situações distratoras. Quando alguma coisa não está correndo bem, essa área não funciona como deveria. E nós temos que fugir da procrastinação. Muitas vezes ela aparece como aquela pessoa relaxada, que fala que tudo é chato e só leva em consideração o seu hobby ou até mesmo a sua vida social, não deixando ela de lado. Ou até mesmo aquela pessoa que é tensa ou mesmo nervosa, que sabe das suas obrigações, mas acaba deixando para depois, não calculando o tempo que isso poderia levar e depois acaba irritado e brigando com todo mundo. A procrastinação, ela pode levar à depressão, ela pode trazer situações de problemas de saúde, porque você não cuida bem da sua saúde ou das coisas que você faz no dia a dia, assim como ela pode trazer muita irritação ou ansiedade. Daí a importância da rotina, porque é através dela que nós colocamos as prioridades do que nós temos que fazer e até mesmo pegar e dividir passo a passo o que precisamos fazer. Nessa situação, conseguimos cumprir o que precisamos e ficamos tranquilos. Bom, mas vocês acreditam de que a procrastinação também está ligada ao meio ambiente? Ou seja, atualmente existe uma procrastinação no cuidado com a natureza? Já ouviram algumas frases? Eu não vou fazer essa coisa, ou não vou cuidar do meio ambiente. Ninguém faz mesmo? Por que será que eu fazendo vai mudar alguma coisa? Deixo para mudar depois, mas são atitudes exatamente assim que, somadas umas às outras, vão fazer com que o nosso meio ambiente fique desequilibrado. Então, quando eu penso onde eu jogo meu lixo, se eu penso em reciclar, ou até mesmo se eu penso em reutilizar materiais, não lançar muita fumaça no meio ambiente, por meio, nesse caso, de combustíveis fósseis que eu utilizo em grande quantidade. Por isso é importante pensar. E você, o que acha sobre isso? Anote no seu material com o objetivo ali de colocar tudo que você pensa e tem aprendido. Quais são os cuidados que devemos ter com o meio ambiente? Mas voltando na nossa tirinha, vocês acreditam que nessa situação existe alguma procrastinação? Ou seja, é possível identificar uma cena comum nessa tirinha de abandonar as responsabilidades
para realizar algo mais prazeroso, como um jogo ou até mesmo entrar na internet? Existe uma explicação para isso? A ciência explica sim. Primeiro, eu preciso lembrar vocês de que todos os seres vivos são constituídos por células, que em conjunto formam tecidos, que em conjunto formam órgãos, que em conjunto formam sistemas, que então formam um organismo vivo. Ou seja, visualize aqui comigo, essas células, quando possuem alguma especialização, ou seja, uma função em específico, se juntam e formam um tecido, que pode ser o epitelial, por exemplo, que está ali revestindo e protegendo contra agentes externos, ou até mesmo o conjuntivo, como é o tecido ósseo, que faz a sustentação de uma estrutura corporal. Temos também o tecido muscular, que na verdade vai fazer a movimentação de determinadas regiões do corpo. E ali temos o tecido nervoso, que eu vou falar alguns detalhes para vocês, que vai detectar estímulos e também, nesse caso, vai fazer com que ele seja interpretado e traduzido em formato de uma resposta que é necessária para a manutenção da vida. Muito bem, como eu disse para vocês, o corpo humano ele é formado por sistemas e tudo acontece ao mesmo tempo, ou seja, de maneira integrada. O sistema nervoso ele analisa, interpreta e por meio de ações e comportamentos vai dar origem a determinados momentos que são importantes com o objetivo de que eu possa ali agir no meio ambiente e interpretar. O tecido nervoso possui então funções de detectar, transmitir, analisar e utilizar as informações geradas por estímulos que foram sentidos, ou seja, sensoriais, podendo ser internos ou externos. Organizar e coordenar, direto ou indiretamente, o funcionamento dessas funções do organismo. O neurônio é a célula que constitui o tecido nervoso. Vejam como ela é bonita, bem diferentona, parece uma estrela. Esses prolongamentos, chamados de dendritos, vão fazer ali a captura do estímulo ou da informação que precisa ser passada adiante. Ali nós temos no meio o corpo celular com o núcleo da célula, que tem o material genético, e essa grande cauda é chamada de axônio, que vai então conduzir o impulso elétrico. O sistema nervoso, que é formado pelo tecido nervoso, é dividido então em central e periférico, são os principais. O central, como o próprio nome está falando, é composto pelo encéfalo, que tem ali ponte, bulbo, cerebelo e também o cérebro, e também eu tenho a medula espinhal, que nada mais é do que o que fica dentro e protegido pela minha coluna vertebral e responsável em passar esses impulsos para todo o corpo. Já o sistema nervoso periférico, ele, como o próprio nome está dizendo, ele está nas extremidades, ou seja, ele vai levar todos esses impulsos e sentir também o que existe fora do organismo lá nas extremidades, formado pelos nervos, assim como formado pelos gânglios, que são os neurônios fora do sistema nervoso central, e também é formado por terminações nervosas. Aqui eu tenho 2 neurônios. E eu preciso dizer para vocês como que eles se comunicam. Aqui eu tenho os dendritos de um primeiro neurônio, seu corpo celular e o axônio. E por despolarizações e polarizações da membrana, ou seja, por meio de elementos químicos que vão alterar as cargas elétricas nesta célula, esse impulso nervoso é conduzido e chega até a sua porção terminal. Chegando lá, existe a produção de substâncias ou mensageiros químicos, chamados de neurotransmissores, que passarão de um neurônio para o outro levando mensagens, ou seja, um impulso elétrico, já que eu estou falando sobre cargas elétricas. E através da liberação desses neurotransmissores é passada então uma informação para o próximo neurônio. A ligação entre um neurônio e o outro, ou seja, o final de um com o início de outro, é chamado de sinapse. E é dessa maneira que as informações vão sendo passadas. Aqui nós temos o órgão
principal do sistema nervoso, localizado no sistema nervoso central, que é o cérebro. O cérebro ele tem um tamanho de 1.200 a 1.400 centímetros cúbicos. Tem mais ou menos um peso de 1,5 kg, podendo variar de acordo com o tamanho corporal da pessoa. Nós temos aqui cerca de 86 bilhões de neurônios, sendo que cada neurônio faz ali 1.000 ligações cada um. Assim como nós temos subdivisões desse cérebro. Vocês sabiam que ele gasta cerca de 25% da energia de todo o corpo? Pois é, e tem muitas funções e elas são coordenadas, ou seja, a cada momento determinadas regiões trabalham em prol de uma ação, seja de percepção de luz, som ou até mesmo de posição do corpo, assim como a motivação, o movimento, dentre outras ações, como também garantindo a aprendizagem. Então aqui nós temos o cérebro dividido em 2 hemisférios, o direito e esquerdo, como se fossem 2 metades, e elas têm ações complementares e diferenciais. Por exemplo, o lado direito do cérebro é responsável por apreciar uma música, pela intuição, até mesmo na interpretação de imagens, e a parte esquerda ligada à parte de linguagem ou raciocínio matemático, por exemplo. Ele ainda é dividido em outras partes, que são chamadas de lobos, chamado então de lobo frontal, parietal, temporal e aqui atrás da cabeça occipital, cada um ligado a determinada ação. Nós temos, por exemplo, a região occipital responsável pela visão, a região temporal pela escrita e até mesmo pela audição, a parte parietal que vai estar ligada às sensações de quente, frio, e também nós temos a parte frontal ligada a planejamento, ao raciocínio, dentre outras ações de coordenação motora. Muito bem. E como exercitar esse nosso cérebro em épocas de quarentena? Daí a importância da rotina. Você pode exercitar o seu cérebro procurando atividades que você aprofunde um assunto que gosta muito, como, por exemplo, ir até a internet, estudar, ler e escrever sobre assunto como num diário, ou até mesmo fazendo atividades como palavras cruzadas, que são exercícios cognitivos, ou jogando jogos de tabuleiro, que tanto desafiam a nossa estratégia e raciocínio. E quais atividades você tem realizado nessa época de quarentena? Vejam aqui, por exemplo, aqui nós temos ginastas, craques de futebol, bailarinas e até mesmo os lutadores. Vocês sabiam de que o cérebro entende como importante aquilo que é repetido por várias vezes? E além de entender como importante, ele vê de que isso precisa ser melhorado. E você na quarentena tem realizado algum tipo de movimento novo e ao repeti-lo viu de que você consegue realizá-lo melhor numa segunda vez? Vou explicar o que acontece. Nós temos ali uma percepção do ambiente, que é realizada pelo sistema nervoso. Isso é analisado pelo sistema nervoso, no caso levado pela medula espinhal, analisado pelo cérebro, isso se torna uma memória. E essa memória é consolidada, e quanto mais praticado algo, a gente tem isso como importante. E o cérebro cria novas estratégias para cada vez executar melhor essa ação. Quando você não realiza, ele entende de que não é importante. E aí existe um enfraquecimento da memória e uma suspensão desse treino, ou seja, você não tem mais vontade, muitas vezes, de realizar uma determinada ação. Então, aqui eu trago um desafio para você que está na sua atividade 8. Vamos organizar uma rotina para você nessa época de quarentena? Seu cérebro precisa ser estimulado. Aqui eu trago 3 períodos, manhã, tarde e noite, com algumas atividades, como por exemplo, sim, acordar de manhã, com o objetivo de ter um café da manhã saudável e muito bom, proveitoso, realizar exercícios, e vou dizer porque a atividade física é tão importante para o corpo. A atividade física aumenta a oxigenação do cérebro, faz com que haja ali uma prevenção de doenças neurológicas, assim como a liberação de um hormônio chamado de endorfina, que te deixa bem mais contente, disposto, mantém a sua saúde psíquica e também física, e ainda te deixa feliz. Através da atividade física, você também tem a possibilidade de eliminar as dores por conta da ação das endorfinas. Faça exercícios de alongamento para perceber o seu corpo. Na parte da tarde, não esqueça de almoçar, assim como na parte do início da noite, jantar.
assista um filme para relaxar, lembrando que ao longo de todo o dia as atividades elas têm que ir decaindo na sua intensidade, até mesmo porque o corpo precisa entender de que precisa descansar. É muito importante. A alimentação também é uma rotina que precisa ser levada em conta. Ter ali em torno de jantar, almoço, lanches, com o objetivo de que você tenha energia para todo dia. Lembrando de que é importante comer alimentos que te tragam saciedade e controlem o seu peso. E o sono, é importante que você durma, se possível, em torno de 8 horas por dia, porque ele revitaliza as suas energias. Durante o sono, nós produzimos hormônios importantes para serem utilizados durante o dia e manter a nossa saúde, assim como ele fixa a nossa memória e também a nossa aprendizagem. Viram como é importante ter uma rotina e qual é o poder dela para que o nosso corpo sempre esteja em movimento? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vejo vocês em outras oportunidades. Até mais, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Fabrício, professor de matemática, e hoje nós vamos para a nossa segunda aula. Lembrando que o material que nós estamos utilizando é o São Paulo Faz Escola, que foi para a casa de vocês. Hoje a aula vai para os 6º e 7º anos. Vamos lá? Nesse nosso primeiro problema do 6º ano, lá da página 24, nós temos aqui uma notícia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ele divulgou as estimativas das populações residentes em alguns municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2019. Estima-se que o Brasil, para 2019, tem aproximadamente 210,5 milhões de habitantes. O quadro abaixo apresenta a população das capitais das regiões Sudeste e Centro-Oeste, como podemos observar. Na primeira pergunta, ele quer saber qual possui a maior população dentre essas capitais e a menor. Isso é fácil, basta observarmos que a maior população é a população de São Paulo e a menor população é a população da cidade de Vitória. Tudo bem? Muito fácil até aqui. Já no item B, é pedido para que a gente escreva por extenso o número de habitantes das duas capitais mais populosas de cada uma das regiões, identificando-as. Vamos lá? No caso da região Sudeste, a capital mais populosa é São Paulo, com 12.252.023 habitantes. Já em segundo lugar, é a capital do Rio de Janeiro, com 6.718.903 habitantes, como podemos observar na tabela fornecida. Já a região Centro-Oeste tem a capital mais populosa sendo a cidade de Brasília, com 3.015.278 habitantes, como podemos observar. E já Goiânia, com 1.516.113 habitantes. Dessa forma, respondemos a letra B, com as cidades mais populosas das duas regiões. Indo adiante, no item C, é pedido para que a gente compare o total das populações das capitais de cada uma das regiões apresentadas, para concluir qual possui o maior número de habitantes. Vamos somar? No caso da região Sudeste, somando os 4 valores, temos um total de 21.845.093 habitantes. Já o total de habitantes das capitais da região Centro-Oeste, basta somar os 4 valores da tabela da região Centro-Oeste. Somando, temos lá 6.039.910 habitantes. Comparando, podemos concluir que a região Sudeste possui o maior total das populações das capitais entre essas duas regiões. Tudo bem até aqui? Para finalizarmos essa questão, vamos ao último item. Qual é o total
da população das capitais, Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte juntos. E depois comparar esse número com o total de habitantes da cidade de São Paulo. Aqui podemos observar que, somando as populações de Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte, temos um total de 9.593.070 habitantes. Respondendo assim a primeira pergunta, ao compará-la com a população total de São Paulo, observamos que São Paulo possui o maior número de habitantes. Finalizando assim, nossa primeira questão. Tudo bem? Passando para a próxima, lá no caderno do 6º ano, na página 33, nós vamos encontrar esse problema, que mostra uma curiosidade: animais mais pesados do mundo. Vamos à leitura? O rinoceronte branco é o maior das 5 espécies existentes de rinocerontes. Em média, ele pesa um pouco mais que um hipopótamo, apesar de haver uma considerável sobreposição de massa corporal entre essas duas espécies. Tem corpo maciço e cabeça grande, pescoço curto e grosso. O comprimento total da espécie é de 3,7 a 4 metros nos machos, que pesam 3.600 kg em média, e de 3,4 a 3,65 metros nas fêmeas, relativamente mais leves, com 1.700 kg. A altura no ombro varia de 1,70 a 1,86 no macho e de 1,60 m a 1,77 m na fêmea. O tamanho máximo que a espécie é capaz de atingir não é definitivamente conhecido. Espécimes de até 3.600 kg já foram registrados, mas sabe-se que o maior espécime tinha cerca de 4.530 kg. Tudo bem com o texto? Agora vamos às perguntas. Letra A. Quais são as grandezas envolvidas nas informações apresentadas? Bom, pessoal, aqui é fácil identificarmos a grandeza comprimento, né? Quando mostra a altura do ombro, quando mostra o comprimento do rinoceronte. E a outra grandeza variável, aqui tem um detalhe, ela é chamada de massa e medida em quilogramas. O que usualmente no nosso dia a dia a gente trata como peso. O que não está errado numa linguagem cotidiana, mas cientificamente devemos ponderar que a grandeza envolvida, aqui nesse caso, chama-se massa. Tudo bem? No item B, é pedido para que a gente volte no texto e identifique o comprimento aproximado de um rinoceronte branco e a altura de seu ombro. Como podemos observar, no caso do comprimento total da espécie, é de 3,7 metros a 4 metros para os machos e de 3,4 metros a 3,65 metros para as fêmeas. Já a altura do ombro varia de 1,70 m a 1,86 m para o macho e de 1,60 m a 1,77 m para a fêmea. No item C, é pedido a massa aproximada de um rinoceronte branco, no primeiro caso do macho e depois da fêmea. O rinoceronte macho pesa em média 3.600 kg. Observe que aqui eu usei a palavra peso, mas considerando a consideração aí que eu já expliquei, que é a massa, né? Já a fêmea, pessoal, ela pesa em média 1.700 kg. Nestes dois itens, basta a gente identificar as informações presentes no texto. Tudo bem? Já um último item aqui, a fim de auxiliar na escolha da quantidade de ração necessária para o desenvolvimento de um cão filhote, os pacotes de ração trazem informações importantes, como os apresentados na tabela. Nesta tabela, pessoal, podemos identificar que dependendo da massa do cão, né, aqui tratado como peso, e da quantidade de dias que esse filhote tem, a gente vai ter então a faixa da quantidade de gramas diárias que ele precisa se alimentar. Vamos à questão? A quantidade de ração deve ser escolhida de acordo com a massa e a idade do cachorro, como podemos observar na tabela. Uma pessoa comprou um pacote de 3,5 kg de ração para seu cachorro, que tem 3,6 quilos, ou seja, está nessa primeira faixa. E
e 75 dias, também nessa primeira faixa. Como podemos observar pela tabela, a quantidade diária de ração é de 77 a 128 gramas por dia, tudo bem? Mas nesse caso específico, esse cachorro consome 100 gramas por dia. Essa informação foi dada no problema. Dessa forma, quantos dias será possível alimentá-lo? Pessoal, aqui basta a gente concentrar na informação dos 3,5 kg da ração para os 100 gramas por dia. Ou seja, transformando 3,5 kg em gramas, obtemos ali 3.500 gramas. Se a cada dia ele consome 100 gramas, a ideia aqui é da divisão, correto? Dividindo 3.500 por 100, obtemos os 35 dias que será possível alimentar esse cachorro. Tá certo? Agora, nós vamos para o terceiro probleminha. Separei lá do caderno do 7º ano, na página 35. Carlos vai a pé para a escola. Seu trajeto da casa para a escola tem aproximadamente 650 metros. Sabendo que o passo de Carlos mede 40 centímetros, calcule quantos passos Carlos dá para ir de casa até a escola. Bom, pessoal, assim como no caso anterior, tivemos que transformar os quilogramas da ração em gramas para dividir por 100 gramas, para trabalhar com a mesma unidade de medida. Neste outro exemplo, temos que transformar os 650 metros em centímetros, para poder descobrir quantos passos ele vai dar. Lembrando que 1 metro tem 100 centímetros, consequentemente, 650 metros tem 65.000 centímetros. E se cada passo do Carlos tem um tamanho de 40 centímetros, ao dividir 65.000 por 40, obtemos os 1.625 passos que o Carlos dá aproximadamente da sua casa até a escola. Entendido? Para fecharmos, vamos para um último problema, também do 7º ano, lá na página 35. Eduardo e Henrique resolveram disputar uma corrida em torno da praça do bairro. Os dois saíram do ponto de largada. Henrique partiu em direção ao ponto A, passando pelo ponto B, até chegar no ponto final. Já o Eduardo partiu em direção ao ponto D, passando por C, até o mesmo ponto de chegada. Quem fez o percurso mais curto e quantos metros a menos? Bom, pessoal, vamos calcular quantos metros cada um percorreu. No caso do Henrique, temos que somar os 3,3 metros mais 8,2 mais 3, dando um total de 14,5 metros, ou seja, o Henrique percorreu 14,5 metros. Já o seu amigo, o Eduardo, que obteve aqui o caminho pelo ponto D e C, a gente soma 5 mais 6,1 mais 4,2, obtendo 15,3 metros, no caso, percorrido pelo Eduardo. De acordo com a pergunta, quem fez o percurso mais curto foi o Henrique. E calculando a diferença, concluímos que Henrique percorreu 0,8 metros a menos, de acordo com a pergunta, que estava em metros. Mas 0,8 metros, pessoal, considerando de novo 1 metro equivalente a 100 centímetros, equivale a 80 centímetros, tá bom? Portanto, podemos concluir que o Henrique andou 80 centímetros a menos em relação ao Eduardo. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje para o 7º ano. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!